Parece que hoje nós temos que falar de Jesus para um grupo que diz que conhece Cristo, mas que não conhece Jesus verdadeiramente. Parece que nós temos que anunciar o Evangelho para os próprios evangélicos, porque tem uma turma que vive um evangelho que não é o verdadeiro. É um evangelho mestiço, um evangelho de adornos, um evangelho de mentiras, um evangelho enganoso. E parece que hoje nós temos que pregar o verdadeiro evangelho para essas pessoas que estão dentro de igrejas, que se dizem cristãs, que dizem que amam a Deus, que até acham que são salvas. É muito curioso nós vermos hoje, no século XXI, na era moderna, onde a informação ela é acessível, onde nós temos a Bíblia acessível, vermos pessoas sendo enganadas, vivendo no engano e achando que aquilo é verdadeiro. Eu não estou falando das pessoas que não são convertidas, que nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que não tiveram acesso a conhecer a obra da redenção, a origem do pecado original. Eu não estou falando dessas pessoas, dos chamados ímpios. Eu estou falando de pessoas que estão dentro de igrejas, mas que nunca foram salvas, nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Isso é preocupante nós vermos no nosso dia a dia pessoas assim, pessoas, homens, mulheres, pessoas que estão há muitos anos dentro da igreja e que não tiveram as suas vidas transformadas. Elas foram até por uma questão convencidas, essa é acho que é a melhor palavra que eu podia definir, são convencidas, estão vivendo uma vida baseada em doutrinas humanas, mas o coração delas não foi transformado, porque não há perdão, a vida delas é uma bagunça, os seus relacionamentos são deturbados, são confusos, a mente não foi transformada, então não houve salvação, né? Não houve regeneração, não há uma vida nova. Existem muitas pessoas que vivem assim, e infelizmente elas têm um conceito de achar, porque estão membradas em uma igreja física, elas estão com seu nome escrito no livro da vida. E é triste afirmar que isso é uma falácia, porque o fato de nós estarmos dentro de uma igreja não nos faz pertencentes ao corpo de Cristo. Da mesma forma que eu entrar numa garagem não me faz carro, da mesma forma, se eu estar apenas frequentando todos os cultos, tomando a ceia, participando dos eventos sociais da igreja, não me faz pertencente ao corpo de Cristo, à igreja invisível. Fato é que muitas dessas pessoas, quando escutam a verdade do Evangelho, que ela é tão simples, que em poucos minutos a gente pode descrever o que é a obra da redenção, o que foi a queda, o porquê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas não querem ouvir a verdade, elas se sentem insultadas. O coração delas está tão como eu posso dizer, está tão encruado, encarapaçado com as mentiras, com as doutrinas dos homens, com os ritos humanos, que parece que a graça ela não consegue bater nessa parede que é o legalismo. Essa é a palavra que eu queria achar, o legalismo. A gente vê tantas pessoas vivendo o legalismo, vivendo uma religiosidade, que é triste. E
Nós devemos orar por essas pessoas, pedir que a graça do Senhor alcance, porque a gente fala aos ouvidos, mas o Espírito Santo fala aos corações. Só o Senhor pode convencer essas pessoas. E eu glorifico a Deus que muitas dessas pessoas que um dia já foram enganadas, que um dia estiveram sobre o legalismo, debaixo desse jugo do legalismo, aqui eu sou uma delas, foram libertados pela graça do Senhor, pela misericórdia, por pregações expositivas, genuínas, cristocêntricas. Nós temos que continuar anunciando Cristo, da forma como a Bíblia fala, da forma como as Escrituras dizem, que Ele se fez homem, Ele estava lá na criação, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nós cremos num Deus triuno, num único Deus que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que anunciar que o homem está perdido por causa de Adão, que era o nosso representante, que nós estamos condenados, que a nossa dívida diante de Deus é impagável, mas que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem, se humilhou e trouxe o exemplo de humilhação, e trouxe o exemplo de abnegação e ocupou o nosso lugar e pagou a nossa dívida. Então agora nós temos acesso a Deus. Quando nós estávamos outrora mortos em nossos pecados e delitos, agora nós somos reconciliados por Cristo Jesus. O Evangelho, ele é tão simples, ele é puro, ele é tão acessível ao homem mais rico até o homem mais pobre, ao homem, à mulher, a todas as etnias, a todas as tribos, a todas as raças, a todas as nações. O Evangelho é acessível. Eu quero motivar você, meu irmão, minha irmã, a falar de Jesus como as Escrituras falam. Simples. Sem rodeios, sem profecias, sem revelações. Você não precisa mudar o tom da sua voz para você falar de Jesus, porque o que importa é falar de Cristo. O que importa é falar de Cristo. É Ele que é o centro da Bíblia, é Ele que tem que ser o centro da nossa vida, Ele deve ser a razão do nosso viver. Então aponte para Cristo. Devemos seguir o exemplo de João Batista. Lá, eis o Cordeiro de Deus. Lá vem Ele, ó. Lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Que Ele cresça e que eu diminua. Que a nossa vida esteja baseada nisso. Que o Senhor apareça, que Ele cresça, que nós venhamos a ser uma flecha que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Eu fico por aqui. Ao Senhor seja dada a glória e toda a honra, gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.